Meu nome é Franklin, eu sou o diretor executivo da LET e eu vou ser o host desse nosso papo de hoje. Tá? Bom, a LET é uma marca do ecossistema NeoGrid. NeoGrid que é referência em supply chain para o fornecimento de soluções tecnológicas para sincronizar as cadeias de consumo. Através das soluções da NeoGrid, a indústria, o varejo, os distribuidores conseguem cooperar em escala e assim a gente cria um mundo abundante em valor, onde nada sobra e nada falta. A Let é essa marca que cuida da versão e-commerce digital da cadeia de consumo. E a gente sempre promove eventos como esses de hoje para compartilhar boas práticas com todo o mercado, como é o evento de hoje, aberto e gratuito. Nas outras 3 edições do nosso Let's Talk, vocês podem encontrar elas inclusive no nosso canal do YouTube. A gente falou sobre produtos sem estoque não vende, então o impacto das multilocalidades no sellout do digital. Falamos na segunda edição sobre a correlação entre share of search e market share. E aí um dos nossos clientes parceiros, a Sanofi, contou o seu caso de sucesso. Depois, na nossa terceira edição, a gente trouxe alguns insights da NRF, principalmente os insights para quem atua no digital. E hoje, nessa quarta edição, a gente vai falar sobre como aprimorar os principais KPIs do e-commerce, que são o sell-in, sell-out e o market share. Esse título já é uma provocação para a gente evoluir o nível da conversa quando a gente fala de digital. E não apenas falar de KPIs meio, mas falar de KPIs resultado. Esse evento de hoje ele é um bate-papo. Então, vocês vão ver que vai ter alguns slides aqui onde a gente vai ilustrar um pouco do que vai ser dito. Mas a ideia é ser dinâmico e, para isso, eu já convoco vocês que estão aqui assistindo a mandar suas contribuições no chat. Perguntas, comentários, qualquer coisa que vocês acharem que pode direcionar o nosso bate-papo para melhor atender às dúvidas de vocês. Tá? E esse webinar de hoje, ele também é uma extensão do nosso último evento presencial, do Summit Coffee. Esse evento aconteceu em abril deste ano e lá o Antônio e a Thalita, que estão aqui comigo, já já eu vou apresentá-los, eles mostraram um pouco dos cases de sucesso que eles tocaram esse ano para mais de 70 profissionais de e-commerce que estavam lá com a gente. Esses nossos eventos presenciais, eles têm uma característica bem parecida com a que vai ser do webinar de hoje, que é para ser um bate-papo. Então, eu já deixo aqui um toque para vocês que estão aqui assistindo esse webinar, para ficarem de olho nas comunicações que a gente mandar por e-mail para vocês. Porque os eventos são concorridos e as vagas esgotam rápido. Eu tenho certeza que vocês vão querer participar se tiverem a oportunidade. Também um último recado, antes da gente já entrar no conteúdo, é que no final do webinar de hoje, eu vou deixar um presente para todo mundo que está aqui. Então, eu acho que vocês não vão querer perder esse presente. Não é cupom para comprar nada, tá? É uma plataforma gratuita que vocês vão poder usar, mas fique até o final para vocês entenderem exatamente como usar, o valor que ela gera e como acessar. Bom, já dando início ao nosso bate-papo, eu estou acompanhado aqui de duas feras do e-commerce. Primeiro, eu vou apresentar aqui a Thalita Paro. Ela é gerente de Pure Players e Marketplaces na Danone. E também estou acompanhado do Antônio Amirabili, ele que é gerente de e-commerce na Santer. Bom, Antônio, se pudesse apresentar para o pessoal aí brevemente. Bom, primeiro, bom dia, obrigado pela introdução, Franklin. É sempre um prazer participar desses eventos com vocês. Acho que a gente que é do mesmo grupo de e-commerce, cada vez mais que a gente tem esse tipo de fórum, a gente sai mais, com mais informação, sai com mais riqueza de dados e cada vez mais ganhando mais relevância dentro de cada uma das indústrias que a gente está. Bom, que nem o Frank comentou, eu sou gerente de e-commerce na Santer. A Santer, para quem não conhece, é a empresa das marcas Personal, papel higiênico personal, papel toalha Snob, guardanapo Santepel, algumas outras marcas que a gente tem. E, bom, e é isso, a gente está aqui junto com a fera da Thalita também, para agregar o muito que ela tem de conhecimento e com o Franklin para a gente aproveitar essa hora para trocar conhecimento com vocês. Leo Antônio. Thalita, você pode se apresentar também para a gente? Posso, bom dia, pessoal. Assim como o Antônio falou, quero agradecer mais uma vez o convite. A gente teve no evento presencial, foi super rico.
e agora aqui com vocês também online, dando oportunidade de mais pessoas participarem. Acho que, como também o Antônio falou, né, esses eventos são super importantes. A gente ainda, por mais que a gente tenha crescido muito, o e-commerce desde a pandemia estourou e a gente vem crescendo ano a ano, ainda é um mercado carente de bench, da gente poder estar junto, as indústrias reunidas, trocando informação. A gente sabe que tem diferentes estruturas, níveis de maturidade dentro das indústrias na nossa área, né? Então, esses eventos, eles contribuem muito para a gente poder tirar boas práticas, entender até a estrutura, etc. Então, fico aqui super à disposição para trocar com vocês o que eu puder aqui em relação ao case e em relação também à área como um todo. Bem-vindos. Muito obrigado, Thalita. Bom, vou fazer um bate-bola aqui para a gente ir alternando, esse é bem bate-papo mesmo. Vou fazer uma primeira pergunta para o Antônio, então. Tá? Antônio, no nosso evento presencial, você contou um pouco do trabalho que vocês fizeram de recuperação de perda de vendas e um posicionamento por localidades, né? E vocês tiveram um avanço muito grande aí em 4 meses de trabalho. Conta um pouquinho para a gente, assim, como surgiu essa necessidade, essa dor, a demanda, como que apareceu aí essa oportunidade e como que ela foi conduzida? Bom, acho que o e-commerce está na agenda de todas as indústrias atualmente, né? E nada diferente aqui na Santer. E aí a gente tem que decidir algumas lutas, né, Franklin? A gente tem um monte de cliente para atender. E acho que o principal pilar que a gente tem hoje para começar realmente a focar e colher esses resultados são escolher os parceiros certos, né? E a gente começa aí. O primeiro passo é ter um JBP extremamente estruturado, não só com KPIs que a gente fale de offline, mas também de online, onde a gente consiga mensurar, acho que essa é a palavra. Porque assim, através do momento que a gente tem a abertura tanto da parte do cliente, para a gente conseguir mergulhar em sellout, em clusterização, que é um ponto extremamente importante para a disponibilidade, principalmente quando a gente fala de várias localidades que a gente tem hoje. Então, a partir do momento que a gente tem todo esse enxoval dentro do JBP amarrado e consiga trabalhar 4 mãos, a gente começa a ganhar essa relevância e começa a ter essa parceria com o cliente. Realmente, em 4 meses, foi muito rápido o resultado que a gente teve. Foi um case que a gente construiu, vai contar um pouquinho mais para frente também, mas o que mostra que em 4 meses acontece muita coisa, é muito dinâmico o digital, e a gente tem que estar atento e usando a ferramenta que a gente usa da LET aqui todos os dias, é quase que uma oração que a gente fala. A gente chega, a gente vai lá, a primeira coisa que a gente faz diariamente, vamos conferir os KPIs básicos ali, sortimento, disponibilidade nas nossas principais clientes, para conseguir realmente identificar as oportunidades e não deixar passar, porque, como eu comentei, os concorrentes estão aí, se a gente tem um deslizezinho, ele já toma o nosso lugar e a gente não pode deixar isso acontecer. Legal, legal. E aí lá atrás vocês perceberam então que tinha uma oportunidade é, na ruptura, né? E resolveram trabalhar um parceiro específico, né? Conta Perfeito. pra gente um pouco assim do tamanho da oportunidade que você viu, quanto que você capturou dessa oportunidade do case. A gente tinha uma pequena oportunidade de um SKU que representava quase 60%, só um SKU do, do sellout desse cliente específico. É, Isso que é e, exato. E aí, pessoal, a gente estava vindo num período conturbado de final de ano, diversas datas sazonais, e a gente deixou por algum pequeno momento de acompanhar realmente esses KPIs diariamente. E foi justamente nesse momento que a gente percebeu, lá em janeiro, que a nossa queda de disponibilidade desse SKU estava acontecendo no mês a mês. Automaticamente, a gente já começou a analisar alguns KPIs básicos para a gente identificar, então a gente olhou o sell-in do cliente, não achamos nenhuma disparidade, estava tudo correto. No sell-out, a gente já começou a perceber que tinha alguns problemas. Então, já começou a chamar atenção. Olhamos o estoque do cliente também, não encontramos grandes oportunidades, mas aí sim, com a ajuda da LET, que a Fernanda, que foi o meu braço direito aí na NET durante esse período, ela compartilhou com a gente todas as top lojas desse varejo específico que a gente estava avaliando, a disponibilidade por loja, para que a gente cruzasse e visse exatamente o estoque que a gente tem dentro de cada uma dessas lojas. E aí sim a gente encontrou esse gap. E era um problema que no final das contas é simples, só que se a gente deixa passar por mais algum tempo, a gente já estava perdendo market share dentro dessas lojas específicas
E foi justamente nesse momento que a gente conseguiu dar a virada, né? E acho que a parte mais legal é quando a gente envolve, né, todas as áreas dentro desse resultado, porque a partir do momento que a gente conseguiu sair um pouco daquela cabeça que a gente tem hoje, né, de ficar 100% no digital e pensar, pera, para eu construir um resultado consolidado aqui, eu preciso de mais gente comigo. Então, eu preciso do time de merchandising, já que eu estou atuando numa loja física, para que ele me ajude a puxar estoque dentro de uma loja, e tanto do time de vendas, junto com o cliente, para que a gente consiga levantar essas oportunidades e levar para eles, para que eles enxerguem valor na informação que a gente está trazendo e cada vez mais essa confiança aumente. E foi justamente nisso, onde a gente identificou que tinha um problema de clusterização desse cliente. Então, a partir de um momento específico que a gente teve no mês de novembro, se eu não me engano, os itens estavam sendo enviados em quantidades muito menores para essas lojas, que eram lojas foco. Então, a gente conseguia ver uma disponibilidade aumentando no começo do mês, mas depois de 5 dias, a gente já perdia uma ruptura, e aí a gente sabe, né, gente? Ruptura é igual a perca de sellout. Não tem jeito. E a partir do momento que a gente conseguiu construir essa rotina do time de merchan, o time de vendas, o cliente, alinhando, conseguindo puxar desde o gerente da loja, que é o cara que domina aquele ambiente, o merchandise, que é o braço direito desse cara, a gente conseguiu aos poucos ir melhorando esses KPIs. Então a gente vê uma curva acelerada já de recuperação de disponibilidade, que é o principal KPI hoje que a gente analisa, principalmente quando a gente fala de papel higiênico, que é um item de altíssimo giro, e eu, apesar ocupa muito espaço na gôndola, e para o abastecimento tem que ser quase que simultaneamente ao sellout. Então, é um ponto de atenção que a gente tem muito em cima desses SKUs específicos. E a partir do momento que a gente fez esses ajustes, foi quando deu aquele turning point, e aí o cliente realmente ele enxergou essa oportunidade. Acho que a parte mais satisfatória, a Thalita provavelmente deve ter um case muito parecido, que é quando a gente vê o feedback do cliente para a gente, falando de quão rica essa informação é, porque ele não tinha essa visão, ele estava perdendo venda, os compradores, vocês sabem, tem meta também de ruptura, eles têm meta de sellout, e quando a gente ajuda na meta desses caras, eles enxergam a gente como um parceiro que ele pode cada vez mais confiar. E tudo isso a gente usando, de novo, né? Chegamos aqui todos os dias hoje, a gente não comete mais o erro de ficar uma semana sem olhar esse KPI, aprendemos na marra, da pior forma possível, mas hoje, depois de um tempo, a gente já recuperou quando a gente estava em abril no webinar, a gente não tinha recuperado 100% ainda, né? Da disponibilidade, nem do market share. Hoje a gente já recuperou nessas 100 lojas. Então, realmente a gente conseguiu ter uma recuperação muito rápida e assertiva dentro desse que pede disponibilidade nessas localidades. Muito legal, cara. Você comentou algumas coisas que eu acho que vale a pena pontuar, né? A primeira é a rotina. Eu acho que é um assunto que eu vim falando muito em todos os momentos de troca com pessoas do mercado, né, como vocês, que a gente realmente tem algumas coisas que tem que ser quase religiosas. A gente não pode perder a mão. Mesmo depois que captura o resultado, tem uma rotina para manter ele, né, para sustentar. Você falou muito também sobre stakeholders, né? Envolver áreas, envolver o cliente, achar relações de colaboração em que todos ganham, né, e realmente elas existem, né? Quando a gente deixa tudo isso claro para a cadeia reage e os resultados voltam, né? E a terceira coisa que você falou que eu acho muito importante de pontuar, que é a importância da gente olhar loja a loja, né? Não apenas bandeira. Você falou de um grande cliente, uma grande bandeira, mas que a gente conseguiu apoiar você a entender bairro a bairro como estava funcionando a disponibilidade e a venda daqueles produtos, né? E aí foi a chave de encontrar uma chave para virar e gerar muito resultado. Muito legal. Thalita, vou agora te convidar para colaborar aqui também com o case que você desenvolveu, tá? No nosso evento se apresentou, então, um case incrível. Uns dias depois, inclusive, ele se tornou um case público, né? Que a gente teve aí a honra de assinar junto com vocês e poder contar para o mundo bem no detalhe. Conta um pouquinho para a gente o que foi esse trabalho recente aí que trouxe resultados tão expressivos, né? Conta como é que começou, de onde veio a oportunidade. Então, dá um briefing aí para a gente. Boa, Franklin. Já totalmente pegando o gancho aqui também da história do Antônio, que é voltada para a disponibilidade, né, gente? Aqui na Danone, a gente tem meta sobre os KPIs que a gente acompanha na LED. Então, a gente tem uma meta que a gente reporta, inclusive, para o global,
Então, não é algo que a gente acompanha só para ter uma rotina obviamente, cuidar ali porque é importante, mas também porque, assim, é um KPI que a gente entrega dentro das nossas metas individuais aqui dentro do time de e-commerce. E a gente veio de um histórico com a Leti, né? A gente fechou com vocês em 2023, no começo, a gente começou em 2022, finalzinho, começou em 2023, e em 23 ainda era uma fase muito de olhar para o conteúdo, ajustar, parametrizar as coisas dentro da LED. Então, a gente fez um ano focado para outros KPIs e um foco muito forte também em preço, né? A gente tinha muita dificuldade em acompanhar os preços, etc. Quando foi o ano passado, em 2022, na verdade, a gente percebeu que disponibilidade era a nossa maior oportunidade. E principalmente com um dos nossos clientes, que eu posso abrir, porque eles permitiram que a gente falasse, então, Mercado Livre, né, gente? Mercado Livre, marketplace, então a venda, ela acontece, ao contrário do case do Antônio, eu não estava falando ali de pontos de venda físico, é o Mercado Livre, é o abastecimento no CD deles, e a gente tinha muita dificuldade de garantir um bom percentual, né, de disponibilidade. Então, só para vocês entenderem, mais ou menos de janeiro até agosto, que a gente começou a falar sobre esse assunto e tratar o case em julho, né? Mas de janeiro até agosto, a minha média de disponibilidade com o Mercado Livre ficava em torno de 57%, 60%. É muito baixo. A minha meta que a gente reporta é 85%. Não, a gente não deveria ter nenhum cliente com menos de 85% de disponibilidade. Esse ano, inclusive, a gente está mirando no 90%. Só que a gente tinha esse desafio, melhorar esse índice junto com eles. E quais eram as nossas principais dificuldades, né? Primeiro, eles têm uma cobertura de dias muito baixa. Então, isso já trazia toda uma dificuldade, porque a gente sabe, tem que ter uma cobertura mínima ali para garantir que se eu tenho um uplift talvez inesperado, a gente também não ruptura, etc. Esse era um ponto. Segundo, os pedidos são automáticos. Eles até então não tinham tanta manobra para poder interferir. Então, esse pedido ele vem do sistema, mas ele não consegue enxergar uma possibilidade de um calendário futuro que está sendo desenvolvida, de uma ação que vai acontecer. Então, tudo isso fazia com que, frequentemente, a gente rupturasse. E a gente falava sobre isso nas nossas weeklies com eles, mas também a gente tinha dificuldade de comprovar, porque a gente sabe, ruptura é perda de sellout, como a gente fala o tempo todo, mas quanto? Como que eu mostro isso? Né? Como que ele enxerga, visualmente mesmo, como isso acontecendo, né? Então, eram esses os nossos pontos e essa grande dificuldade que a gente tinha, e obviamente de acelerar a venda, porque a gente estava crescendo já com eles, a gente estava fazendo um ano bom, mas a gente percebia que, óbvio, que tinha muito dinheiro na mesa, dava para crescer ainda mais. Então, era um problema. O que a gente passa a fazer a partir de julho? Eu, junto com o meu time, e aí tem a Júlia do meu time, que é incrível, acho que ela deve estar aí assistindo, tem a Thaís aí da LET também, que é o nosso suporte e nosso atendimento diário aqui, e acompanha tudo com a gente sentou aqui e falou, cara, não dá, e vamos ter que envolver o cliente. Então, a gente passa a ter, primeiro de tudo, reuniões trianguladas. LET, Mercado Livre e Danone. A gente começou a ter fóruns semanais para poder entender como que a gente fazia com que o cliente também enxergasse essa questão de ruptura. Segundo ponto, a gente chegou para a Thaís e falou, tá, precisamos que o cliente visualize. Vamos montar aqui uma visão que ele veja dia após dia os nossos principais produtos curvar, quando que eles estão rupturando e quantos dias eles ficam rupturados. Muitas vezes, nos últimos 6 meses. Então, a gente montou essa visão e apresentou para eles. Então, na prática, a gente conseguiu visualmente mostrar o quadro. Falar, cara, olha aqui, todo mês eu tenho ruptura desses itens aqui por tantos dias. Terceiro, a gente tem, obviamente, a visão de sellout desse cliente. A gente acompanha, né? A gente recebe isso com frequência, etc. Então, o que a gente fez? Vamos entender quanto que a gente tem de faturamento médio diário desses itens curvar e quantos dias eles estão rupturando. E vamos fazer essa conta. É uma conta matemática simples. Então, se eu vendo 10 mil itens dia de um produto e ele fica 5 dias rupturados, eu perdi 50 mil itens de venda naquele mês. E aí a gente passa a fazer essa conta e passa a apresentar semanalmente, né? Foi faseado nessas etapas que eu citei. Conclusão, gente. Óbvio que o resultado decolou, porque o cliente enxergou
Eles conseguiram, o que foi muito importante, porque a gente sabe, a gente, indústria, tem barreiras, mas os clientes também, às vezes, têm barreiras internas. Como eu falei, o pedido é manual, é automático. O meu atendimento também não tinha tanta abertura de chegar lá e interferir. A partir do momento que eu trago visão, que eu, como indústria, suporto ele em argumento, ele também conseguiu lá dentro que ele podia agora ajustar os pedidos de acordo com o que a gente estava mostrando que, puta, vai acontecer um evento futuro. Toda vez que a gente faz um calendário, o uplift é tanto. Então, se eu vou ter um calendário na semana seguinte, não adianta eu ter uma cobertura achando que vai ser o pedido automático ali que está considerando mais ou menos uma venda mês normal. Então, a gente passa a ter esse trabalho, que é um trabalho minucioso ali, mas ao mesmo tempo é um trabalho que não é complexo, né? É só realmente estar olhando e entendendo o quanto que eu preciso ter de estoque de cada item, principalmente do curvar. Talvez a gente sabe, de dia corrida, a gente não consegue olhar para tudo, de tudo. Então, vamos escolher, né? O Pareto, o famoso Pareto, 20% que corresponde a 80% do meu sellout. Bom, então, na verdade, foi isso. E eu não sei, eu já vou falar um pouquinho de resultados, porque eu acho que vocês devem imaginar, né? Mas e aí, o que aconteceu? Então, só para vocês entenderem, eu falei, né? A gente tinha uma média de disponibilidade de 57%, 60% até agosto. A partir de agosto, que a gente começa a interferir, de agosto até dezembro, a gente vai para uma média de 90% de disponibilidade, acima da nossa meta. Alguns meses a gente bateu 95% de disponibilidade. O que a gente descobriu, a gente perdia, em média, de GNV mês, uns 13, 14% em valor, né, com a recorrência de indisponibilidade. Quando a gente ajusta isso e corrige, a gente passa a perder 1,5%, 2% de sellout vindo de indisponibilidade, né? Então, a gente reduz quase 90% o valor que a gente perdia por rupturas. A gente ganha ali, né, em market, em pontos, 33 pontos porcentagem, sai de 57 vai para 90 de disponibilidade. Então, assim, é um ganho enorme. Chamou a atenção até do Global para entender o que foi feito, porque de repente esse cliente fica tão redondo, né? Vira case, como a gente está falando aqui. E aí a gente tem, obviamente, em números brutos, um reflexo em sell-in, porque o cliente passa a ter um planejamento de pedido muito melhor, ele passa a ter uma cobertura maior, porque ele entende essa necessidade. Eu não posso, né, ficar naquele ciclo que eu chamo de ciclo da miséria. Eu boto um pedidinho aqui, porque daí depois eu vendo, mas aí eu vou rupturar. Então, a gente passa a ter uma cobertura maior, a gente passa a planejar calendário, etc. Então, nisso eu cresci H2 versus H1 em sell-in aproximadamente 35%, 40%. E aí a gente entrega um ano incrível. Como eu falei, a gente já estava indo bem, a gente já estava crescendo, mas a gente fecha 2023 com o Mercado Livre num crescimento triplo dígito, tanto em sellout quanto em sell-in. Então, em sellout eu fico em torno de 160% de crescimento versus 2022. Em sell eu quase bato 200% de crescimento com eles. Então, assim, gente, é como o Antônio falou. Primeiro, essa rotina, tem que estar de olho no número, tem que estar investigando. Segundo, traz o cliente junto. O cliente, a gente tem essa plataforma da LET e a gente, como indústria, às vezes até se habitua, né? Cria o hábito, cria a rotina, acompanha, tá lá. O cliente precisa estar junto. Como que a gente faz para ele também enxergar, né? Então, a gente também começa a perceber essa necessidade. E a LET tem várias frentes que dá para envolver o cliente, né? Tem ali a parte de conteúdo que o cliente pode acessar e pegar direto. Então, como que traz o cliente para acompanhar esses indicadores junto com a gente? E aí, alguns outros pontos também, né? E aí, a partir disso, beleza, foi feito, mas como que eu sigo daqui para frente? Então, a gente, conversando com a Thaís da LET, e aí depois envolve o time da LET, tudo falou assim, gente, não pode ser uma coisa pontual, então agora a gente precisa ter um relatório em que a gente está o tempo inteiro olhando a relação ruptura com sellout, porque senão eu vou ter que ficar puxando esse manual toda hora, então daqui a pouco vocês vão ter uma novidade. Fico muito contente que a gente conseguiu de alguma forma influenciar, mas foi isso, em grandes linhas. Acho que eu me alonguei um pouco aqui, mas foi esse o nosso grande case aqui com eles. Sensacional, né? Me impressiona assim o tamanho dos resultados e o quanto que eles são resultados que eu classificaria até como curto prazo. O Antônio comentou aqui 4 meses. Thalita compara um H2 contra um H1 e já vê um crescimento impressionante, né? Então, coisas que a gente consegue tangibilizar, influenciar no ano, reverter resultados dentro do ano, né? E até pegando um gancho desse ponto, vou voltar para o Antônio para a gente ir trocando, tá?
Antônio, conta um pouquinho como que foi assim, após esse case, né? Após gerar esse nível de resultados, esse engajamento com toda essa cadeia, o que que teve de mudança na forma como a organização olhava para o digital? Mudou alguma coisa? Melhorou? Conta pra gente assim o efeito interno que teve. A partir do momento que a gente teve os resultados, a gente teve dois grandes efeitos, né? Teve o efeito externo, que foi justamente aquele primeiro efeito do cliente enxergar a gente como uma indústria parceira do digital. Então, isso já é fundamental para a gente. E a partir do momento que a gente tem esse cara com a gente, a gente traz para dentro nas reuniões com as lideranças, a gente apresenta o case justamente com aval desse cliente também. Então, eles enxergam a importância. Hoje, acho que o grande desafio das indústrias que são extremamente consolidadas no offline é como que você consegue realmente pegar uma parcela desse investimento que é do offline para o digital. E a partir do momento que a gente tem essa briga diária, entre aspas, a gente começa a criar cases justamente para mostrar o quanto que isso é relevante. Hoje o digital não é só um canal de venda, né? Ele é um canal de awareness também, onde você consegue comunicar sua marca, comunicar benefícios, enfim. O cliente fica muito mais tempo na página de produto no digital do que no ponto natural na gôndola. E a gente tem que aproveitar esse espaço. E é justamente com esse pacote que a gente leva para a liderança. E é assim que a gente começa a mostrar para eles os resultados, através de fatos e dados. E aí, a partir do momento que a gente mostrou esse case, especificamente, eles gostaram muito, envolveram o time de vendas que também estava dentro desse relacionamento com o cliente, e a gente passou a ter uma linha de investimento adicional para esse cara, para que a gente conseguisse não só manter os patamares que a gente estava tendo de sell-out, de sell-in, mas que a gente conseguisse justamente ter esse volume incremental, já que o parceiro passou a ter uma confiança maior em nós, para que a gente ganhasse mais espaço, aí vem espaço em gôndola, de share of shelf, olhando para o offline mesmo, que no final das contas, né, gente, a gente não pode esquecer que o consumidor do off é o mesmo do digital. É o omnicanal em todo instante, e ele vai fazer essa pesquisa seja no aplicativo desse varejo, seja no e-commerce desse varejo, e isso só vai acontecer, ele só vai receber esse produto em casa. O que é mais importante para mim é justamente a disponibilidade, se tiver o produto na gôndola. Senão vai estar como indisponível e ele vai comprar o concorrente. Então a gente mostrou, e justamente o ponto, Franklin, a partir do momento que a gente consegue esse incremento a mais e essa abertura a mais de investimento, a gente passa a ter o ponto que a Thalita comentou, importantíssimo. Justamente esse ajuste de parâmetros, esse aumento de nível de estoque, pensando em datas sazonais, que é o principal momento do e-commerce, que a gente tem aquele pico de vendas e depois a gente mantém através do residual, é aqui que a gente tem essa força e a gente ganhou justamente essa confiança da companhia. Da Santer, que é uma empresa que já tem 85 anos de mercado, e a gente está no e-commerce há pouco tempo, mas já tem colhido grandes resultados. E nesse cliente especificamente, a gente tem evoluído muito, justamente depois desse ponto. Tanto em parceria com o Top to Top, mas também internamente, da maneira que a companhia enxerga o canal hoje. Muito legal. Thalita, mesma pergunta para você. Após esse case, teve alguma mudança na forma como a organização enxergava o trabalho, o potencial? A gente falou bastante disso também no presencial, né? Aqui na Danone, eu confesso que a gente até é bem privilegiado no sentido de parâmetro de mercado, porque a gente já vinha sem, a gente já tem uma valorização bem forte vindo da liderança, né? A gente tem must-win battles, que a gente chama, né, durante o ano, para a Danone, a organização como um todo, que vem inclusive do global, e o e-commerce sempre esteve presente nas must-win battles já nos últimos 3, 4 anos. Então, o e-commerce já é um time que tem um foco da liderança muito forte. Então, não necessariamente esse case fez com que a gente chamasse mais atenção, mas com certeza, cada construção de resultado que a gente vem né, construindo, né, do dia a dia aqui na Danone, junto com o nosso time, e que a gente consegue dar visibilidade para a companhia, os reflexos não necessariamente com a liderança, mas com os nossas áreas correlatas mesmo, e principalmente eu acho que com o time de vendas, o time do off, né, que ainda não tem essa divisão, a Danone é uma indústria centenária aí no offline, de vendas físicas, o e-commerce é uma coisa muito mais recente, a gente está falando aí dos últimos 5 anos, nem isso, acho que 2020, mais ou menos, que a gente começou a mexer com essa história de e-commerce melhor. Então, a visibilidade que a gente ganha e a notoriedade, até de certa forma
um respeito que a gente ganha junto com as outras áreas, para acabar, inclusive, com essa rivalidade, para que o offline também se interesse pelo que a gente está fazendo, porque os clientes deles também hoje têm e-commerce, e a gente tem uma área, inclusive, hoje dentro do nosso time, que é Bricks and Clicks, que está olhando para frente dos grandes varejistas, quem está no on e quem está no off. Então, acho que esse tipo de case, muito mais que chamar a atenção da liderança, que ainda bem a gente já tem, chama a atenção das áreas mesmo, para entender a oportunidade. Então, o time das marcas, por exemplo, quando fica sabendo de uma construção de case nossa, se interessa para fazer ativação, se interessa para chegar junto, para também investir em visibilidade dentro dos clientes online. Então, a gente tem todo um reflexo de ganhar visibilidade mesmo, que é difícil, é uma construção diária, tá? Por mais que a gente já tenha um pouco mais de estrutura hoje na Danone, é uma construção diária. A gente já foi ali, há 2 anos atrás, era um apêndice. Ninguém sabia o que a gente fazia. A gente estava ali trabalhando, construindo nosso resultado e ninguém olhando. Então, acho que nesse sentido é muito positivo. Boa, legal, legal. Olha, eu vou até aproveitar, pegar aqui um pouco de alguns temas de perguntas que o pessoal mandou no chat. Eu vi algumas perguntas que abordaram um tema que me pareceu uma preocupação de algumas pessoas aqui entre uma concorrência entre físico e digital. Eu vi aqui perguntas que falam dessa transferência de atenção ou de recursos. O que que vocês aí, Antônio e Thalita, têm a me dizer? Qual a opinião de vocês ou quais efeitos vocês estão percebendo? Se vão realmente nesse sentido de uma competição, de uma briga por recursos ou atenção? Ou se o que vocês estão vendo é muito mais uma colaboração, uma soma de esforços? Qual que é a visão aí real de vocês daí de dentro das indústrias? Hoje, desculpa, Thalita. Imagina, pode começar. Hoje vou dar o exemplo da Santric, aqui de onde a gente está. A gente não enxerga dessa forma, tá? Não existe uma competição entre o digital e o off. Muito pelo contrário, é colaborativo, exatamente. Até porque, que nem eu mencionei, né, no case que a gente criou, envolveu até as áreas de merchandising. Então, imagina, tem realmente um 360 dentro de todas as operações aqui, e o que a gente enxerga que é relevante. E um ponto fundamental também que a Thalita trouxe, que olhando para Brick and Click, hoje a gente tem uma executiva que olha para Pure Players, mas o mesmo executivo que atende hoje uma conta física e essa mesma conta tem um e-commerce, é a mesma pessoa. Então, ela enxerga hoje isso como um potencial de vendas adicional que ela já tinha, uma oportunidade dela ter um aumento de sell-in, uma oportunidade dela bater meta, então ela enxerga dessa forma. Óbvio, né? Tem uma questão cultural que a gente faz com o time de vendas, para que eles entendam e estejam cada vez mais dentro do ambiente do digital. É um trabalho de formiguinha, de fato, ainda mais se a gente está começando dentro do canal, mas hoje a gente não enxerga de forma nenhuma como uma competição, muito pelo contrário, é 100% colaborativo. E com relação a recursos, acho que o ponto diferencial entre o off e o on. Hoje o offline ele tem todo o calendário já dentro dos principais varejos, tem toda a disponibilidade de pontos extras, encartes, rebaixo de preço, enfim. E o digital, que nem eu comentei, além dele ser uma ferramenta de vendas, ele é principalmente ainda uma ferramenta de awareness, onde a gente consegue trabalhar o funil de marketing inteiro dentro do canal. Então a gente consegue, principalmente para conteúdos educacionais, onde a gente tem categorias que a gente tem grandes concorrentes, a forma de eu conseguir mostrar o meu diferencial é educando o consumidor, educando o shopper, mostrando cada vez mais informação desse item que eu tenho, como que eu me diferencio versus meu concorrente. Porque a gente já cansou de ver no off, muitas vezes, a pessoa passa na gôndola, na frente do ponto natural, ela nem olha os concorrentes, já vai na marca que ela está acostumada a comprar e pega. E é justamente essa mudança que a gente faz no digital, para gerar essa experimentação. E através dessa experimentação, o principal gatilho é a informação, para que a pessoa faça justamente esse primeiro momento de compra. Eu acho que para falar disso, gente, é muito importante entender um pouquinho também de qual que é o foco, né, de cada companhia. Primeiro de tudo, gente, o consumidor, ele é omnichannel, ele é phygital, né, que o pessoal fala. A gente tem N pesquisas, cada ano saem novos dados que a gente vê, que ele pesquisa no online e compra no offline, ele está na loja do offline vendo preço no online para ver se ele se compra ali ou não compra. Enfim, o consumidor, ele é
total multicanal. Ele, inclusive, está no WhatsApp, ele está no Instagram. Hoje em dia não é nem só o on e o off no sentido de site e loja física. A gente tem inúmeras frentes, canais diferentes, porque o consumidor é isso. E aí, o que eu acho que as indústrias deveriam considerar, e aí, do ponto de vista da Danone, né? O consumidor é o centro de tudo aqui. O consumidor, ele é o centro de toda a estratégia da empresa. Se o consumidor está indo para esse caminho, e se a gente tem hoje dados comprovando que o cliente, né, que o consumidor é quem está fazendo compra em multicanal, não tem como a companhia não se endereçar para esse mesmo formato. Então, aqui, a gente, óbvio, é mais difícil, é uma indústria já consolidada, teve um caminho e ainda tem um caminho, mas, como eu falei, a liderança apoia muito, né? Então, tendo esse apoio, que é super importante, eu sei que muita gente em algumas indústrias tem muita dificuldade, e eu acho que esse é o primeiro passo, tendo apoio da liderança e tendo muito claro, todo mundo, qual que é a estratégia, se o consumidor é realmente o centro de tudo, não tem como ser diferente, gente, não tem como rivalizar, não tem como entender que é a minha venda do offline contra a sua venda do online. E se por um acaso a gente enxerga, às vezes, canibalização, algum tipo de, né, de duplicidade ali, senta, vamos entender, vamos bolar uma estratégia que a gente consiga fazer com que comece a se complementar, porque também tem um momento de compra, né? A gente fala muito aqui dentro de ocasião de consumo. O consumidor, quando você olha para a ocasião de consumo, você para de pensar offline e online, porque você sabe que dependendo da ocasião de consumo, ele vai comprar num canal diferente, inclusive nos diferentes canais offline e nos diferentes canais online. Então, ao invés de ficar falando off e on, eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade para pensar, primeiro, o consumidor ele não pensa nisso. Segundo, o consumidor hoje ele faz compra de acordo com a ocasião de consumo. Então, quais são essas ocasiões de consumo, desde que o consumidor acorda até a hora que ele dorme, e quais são as oportunidades on e off de você atuar em todos os canais que hoje são disponíveis. Acho que o Brasil é um dos lugares. A gente está com um GM novo na Danone, ele até comentou esses dias. Ele falou: Nossa, o Brasil é um dos lugares que tem uma estrutura muito grande de canais. Assim, a gente não vê isso na Europa, é muito mais, né? Certinho, assim, aqui a gente tem uma multiplicidade de canais, tanto no on quanto no off. Então, aqui realmente a gente não tem isso. E quando vem algum momento, né, de conflitar, é sentar junto, é explicar, entender como que a gente se suporta. Uma coisa que a gente tem já uma prática mais frequente, recente, é calendário promocional. Ele tem que estar minimamente alinhado entre os dois canais. Hoje na Danone eu tenho, acho que também tem a ver com a estrutura de time em cada indústria, tá? Hoje na Danone, e-commerce é 100% independente. A gente tem uma estrutura própria, a gente tem, inclusive, emancipação de verba, a verba é nossa, então é diferente. Eu realmente não dependo de atuação do off para poder ter práticas aqui, né? Para tomar decisões aqui dentro do canal de e-commerce. Eu acho que não é toda indústria que tem isso, então faz muita diferença, com certeza. Mas joga junto. Então, calendário promocional. O cliente das lojas físicas não tem a mesma ocasião de consumo do online. Online, a gente sabe que começo de semana é ótimo fazer calendário, porque eu acho que o consumidor está lá em casa, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Então, segunda a quarta, para mim, é um calendário que eu vendo muito melhor. Para o offline, em compensação, a gente sabe, o cara vai para o supermercado no final de semana. Então, a gente faz um calendário que se complemente, mais ou menos alinhado em termos de desconto, em termos de preço, qual produto eu vou trabalhar naquela semana. Então, você tem que buscar, né, um alinhamento entre áreas, inclusive com as marcas, né? Que campanhas que as marcas estão trabalhando? Cada marca está falando do quê, né, naqueles tempos? Então, você vai falar da mesma coisa. Então, acho que trazer essa clareza, essa unidade para o consumidor não tem que ser uma opção, gente, tem que ser obrigação, porque o consumidor não está diferenciando. Ele não está diferenciando. E se a indústria continuar rivalizando e diferenciando, ela vai perder, sempre. Então, eu acho que é um pouco esse o recado que a gente fala. É fácil? Não é? É uma construção, mas eu acho que essa tem que ser a mensagem. Muito legal, Thalita e Antônio. Bom, não sei se o Fábio Caetano está aí assistindo a gente, ele mandou um pouco dessa pergunta sobre diminuição de times de venda do físico e tal. O Fábio é até do Mufato, um varejista, né, bem parceiro aqui da LEF. Espero que essas ideias que Antônio e Thalita trouxeram aqui tenham trazido alguma inspiração aí, Fábio. Eu acho que o shopper ele é o ponto que responde esse tipo de inquietação, né? A gente costuma falar aqui
na Let e na Neogrid, que enquanto o shopper não comprou, ninguém vendeu. Se a gente souber como ele compra, onde ele compra, é aí que a gente entende como modular físico e digital, né? Quanto de investimento a gente tem em cada lugar e como dar sinergia, né, para as duas coisas. O Thiago Moreira, da Veleda, também perguntou aqui sobre a evolução do investimento no digital versus físico. Ele falou que o digital tem crescido muito mais do que o físico e está perguntando aqui para a gente se a gente está vendo o investimento no digital acelerar, né, crescer, acompanhando o crescimento das vendas no digital. Então, as áreas estão ganhando investimento no mesmo crescimento, né? Não sei se Thalita e Antônio podem compartilhar um pouco dessa visão e se faz sentido. As indústrias estão realmente fazendo investimento crescer na velocidade do crescimento das Eu vou Pode, responder aqui porque, rapidinho, desculpa, Antônio, pode, a gente claro. precisa combinar aqui, Ju. Aqui na Danone é proporcional à venda, tá? Então, o nosso, como eu falei, a gente primeiro tem uma estrutura em que nosso investimento ele é independente. Então, isso é bom, porque eu sei que tem indústrias que dividem aí, né, também com time de offline, às vezes time de marketing, etc. Então, aqui não. Aqui cada área tem realmente sua verba. A verba de e-commerce, ela é usada para performance, então todo o dinheiro que a gente trabalha tem que ser, né, meio para fundo de funil, então a gente se complementa com, por exemplo, verba de marca para poder trabalhar topo de funil, etc. E ele sim cresce, ele é literalmente um percentual do sell-in ou do sell-out, depende da situação, que acontece. Então, conforme eu cresço ano contra ano, e graças a Deus a gente vem crescendo bastante, o investimento tem que crescer também. É óbvio, acho que não tem uma indústria hoje que não fale, e se tem, eu gostaria de saber quem, que não fale de rentabilidade. Então, a gente também entende que não precisa sempre ser uma coisa super escalonada, né? A gente ganha tração de alguma forma, e conforme a gente ganha tração de investimento, percebe-se claramente que o orgânico também puxa, e você acaba, às vezes, precisando até de menos verba do que você usava ali no começo para construir a história. Então, você vai entendendo como que você rentabiliza também ao longo de que as vendas ganham corpo, mas sim, ele tende a ser proporcional, né? A gente vende mais, fatura mais, consegue ter mais investimento. Eu acho que é 100% o que a Thalita falou, né? A gente tem momentos que realmente a gente vai ter um investimento maior, que são as datas sazonais, mas é padrão, não tem como a gente ficar fora dessas datas. Mas é um percentual em cima da verba de selling. Sempre foi assim e sempre vai ser. Até porque hoje no digital, pelo menos na Sander, a principal discussão que a gente tem hoje é sobre rentabilidade. Então, a partir do momento que a gente passa justamente olhar para essa última linha de rentabilidade, a gente não vai fazer nenhum tipo de diferença de alocação para esses caras. A ideia é que a gente sempre tenha um investimento padrão durante os meses não sazonais e nos meses sazonais, aí sim, vai ter uma porrada, realmente. Mas isso se compensa na última linha. A gente olha no final do ano, a gente compara os resultados e a gente vê que o resultado de incremento de sell-out, de sell-in, foi muito maior do que o investimento. Então, são cases que a gente vai construindo e mecânicas muito parecidas com as do offline. É, tem, de fato, alguns clientes do digital que eles realmente, em alguns momentos, eles cobram muito mais caro do que clientes offline. Acontece. Não vou falar que não acontece. Mas aí tem, justamente, o poder que a gente tem nesses caras, que a gente tem esse JBP estruturado, da gente ter esse cara como parceiro. A partir do momento que a gente entende que tem alguns canais, alguns clientes específicos que a gente estão sendo abusivos, entre aspas, no investimento que eles estão solicitando versus o retorno de vendas que a gente vai ter, a gente não segue. Simples. muito bom, muito bom. Teve uma pergunta aqui também da Marina, da AMPM Ipiranga. Ela perguntou sobre até um tema que eu confesso que eu não tenho muito a agregar, não vi ainda. Mas ela está falando sobre oportunidades do e-commerce para lojas de conveniência. Já é algo que vocês estão trabalhando, já viram acontecer, Antônio e Thalita? Gente, eu vi essa pergunta da Marina enquanto estava apresentando e já me veio na cabeça na hora, porque eu hoje estou como gerente de Pure Player e Marketplace, né? Mas a gente tem 4 canais, a gente tem Bricks and Clicks e Deliveries também, e eu já atuei 2 anos com esses 2 canais. É delivery, é aplicativo. Então, conveniência
a gente tinha muito essa visão de venda, né? Então, óbvio, você tem as lojinhas de posto, lojinha, às vezes uma pequenininha de bairro, tem algumas características de loja de conveniência, né? Tá integrado em aplicativo, gente. Tem que estar. Porque às vezes a gente fica assim, e-commerce é site, mas não é. E-commerce é tudo que o cliente está comprando na palma da mão dele, ali no celular, de forma digital, né? Então, eu acho que também tem que expandir isso. Tanto que a nossa área não chama e-commerce, chama e-business. Porque o e-commerce, por si só, ele é o site, né? Então, aqui é e-business, é como que o cliente está comprando online. E é aplicativo. Conveniência, a gente tinha ótimos resultados, assim, é que a gente não tem um portfólio tão amplo para conveniência, mas dependendo da indústria, dependendo do que vende, nossa, iFood, Rappi, até o próprio, era Corner Shop, agora é Uber, então tem que ficar de olho nessas integrações. Exato. Acho que na Santa, eu acho que o principal ponto é mix, realmente. Hoje a gente tem um mix que não se encaixa 100% a nível de conveniência, tem alguns outros, algum outro que a gente conseguiria encaixar no portfólio. Só que o principal ponto é justamente last mile, né? São os aplicativos e é onde eu, como consumidor, eu quando eu vou fazer alguma através de iFood mesmo que a Mariana comentou agora, é o principal cara que eu realmente funciono como consumidor nesse momento. Nessa ocasião de compra, né, Thalita? Justamente, é a ocasião de compra que a gente já consegue linkar para esse tipo de aquisição. Muito bom. E, gente, o papo tá ótimo. Tem várias perguntas aqui que eu ainda gostaria de fazer para vocês, mas a gente já está começando a se aproximar do final da nossa agenda. Então eu vou só avançar um pouquinho na mensagem que eu gostaria de trazer para o público, até para dar um presente para todo mundo aqui, como eu prometi. Mas vamos continuar essa conversa aí. No- Vou tentar ganhar tempo para a gente conseguir acomodar ainda mais participação do público, tá? Então, rapidinho aqui. Deixa eu começar a apresentar minha tela. Estou vendo aí uma tela de apresentação, né? Beleza. Bom, gente, rapidinho aqui, vou trazer uma mensagem que eu acredito ser super relevante para todo mundo que está aqui, que é a missão da LET, tá? Como o valor que a gente acredita que a gente consegue gerar para o mundo. Tem tudo a ver com o que a Thalita acabou de dizer sobre business. Aqui, a gente quer conduzir a transformação do digital para ir além do e-commerce e abrir um universo de oportunidades. Então, a gente tem muita oportunidade para ser capturada dentro do e-commerce, dentro dos .com, dos aplicativos, que costuma ser o negócio em que profissionais de e-commerce costumam olhar, né? Eu cuido disso aqui, eu cuido desse PNL representado pelo sellout que está aqui dentro, mas vai muito além disso, né? Tem resultados no físico, tem resultados para o shopper em todo lugar que ele está com uma missão de compra, né? Então, é isso que tem nos inspirado esse ano, apoiar o crescimento dos negócios não só dentro do e-commerce, mas em todos os lugares onde o digital pode acompanhar esse crescimento. E a gente acredita que são fases, né? Existe uma fase de construir o e-commerce. Thalita contou um pouco aqui da história desde 2020, como que a companhia já começou a se estruturar. Normalmente a gente começa a falar em KPIs nessa hora. As equipes são pequenas, às vezes uma única pessoa, né, toda a equipe. Depois uma fase de consolidação, onde a gente já está começando a falar muito mais de vendas do e-commerce, né? Esse momento não mais de falar só do KPI, mas da linha de receita e da linha final também de rentabilidade, né? E a terceira fase é essa de ultrapassar barreiras, é entender os resultados que acontecem no on e no offline, impactados pela nova competência digital que a companhia está vendo. E isso muitas vezes necessita de um voto de fé. Talvez é a dor que muitos de vocês estão vivendo aqui. A companhia ainda não acredita o suficiente para começar essa jornada. Esse é um benefício que algumas companhias têm, alguns profissionais têm de entrar em companhias que acreditam nisso e já investiram, mas outras companhias se perdem num pragmatismo, um ciclo vicioso de não investe porque não cresce e não cresce porque não investe. E eu queria trazer um pouquinho aqui de informação que pode ajudar quem estiver nesse ciclo vicioso a quebrar esse ciclo, tá? Então, só para ter uma noção aqui do que vem acontecendo no e-commerce desde 2020, né? Então, pandemia em diante. A categoria de bens de consumo de alto giro cresceu aqui quase 2 dígitos ano após ano, então um crescimento combinado nesses
20 a 23 cresceu 40% a categoria de alto giro, né? Higiene e beleza, 30%, alimentos cresceu 106% no e-commerce. Isso é a média de todo o mercado, dados Nielsen. Mas a gente tem um recorte aqui dos clientes da LED. São indústrias que investiram no e-commerce. Elas cresceram nessa intensidade. É uma intensidade quase 5 vezes superior. Então, o digital reage muito aos investimentos. É possível capturar um crescimento 5 vezes acima do mercado com um trabalho bem estruturado. Tá? E esse é um crescimento que coloca o patamar de vendas da companhia de cerca de 2% vindo do digital para cerca de 8% vindo do digital. Esse é o dado médio de onde partem a maior parte das companhias, representatividade do digital na venda total, onde chega essa representatividade. Então, é um crescimento médio de 6 pontos percentuais. Dependendo do tamanho da sua companhia, você consegue entender, então, uma matemática de, poxa, se eu sou uma empresa de 1 bi, crescer 6 pontos percentuais é um potencial de incremento de 60 milhões na receita. 60 milhões é muitas vezes mais vendas do que o investimento necessário para montar essas áreas e comprar ferramenta. Então é aqui que a gente começa a entender que o digital tem ROI. Isso olhando só para o resultado que vem das vendas digitais, sem nem levar em consideração o que acontece no físico. E aí foi muito bem pontuado aqui pelas pessoas que estão nos assistindo. Será que tem canibalização? Será que o shopper está deixando de comprar no físico para comprar no digital? Eu, infelizmente, ainda não sei dizer quanto de canibalização existe, mas eu tenho fortes indícios para dizer que a canibalização é muito pequena, quase irrelevante. Tem aqui um depoimento da Bistec, foi dado no Grocery and Drinks, onde eles declaram que o e-commerce não é concorrente da loja física e que o trabalho de loja física valoriza online, trabalho online valoriza a loja física. Eles falaram muito da sincronização entre as coisas. Então, o portfólio está sincronizado, os preços estarem sincronizados, as promoções estarem sincronizadas, né? E também tem uma visão aqui do CEO da Tenda, que fala um pouco do impacto de digital bem feito, ele cresce o físico, né? Então, ele disse que 28% das vendas na loja física começam com uma pesquisa online. Isso é um dado da própria Tenda, né? Então, eles já estão entendendo que a loja é um hub e que o digital fortalece e cria tráfego para a loja física. Então, temos fortes indícios que o digital não gera substituição de receita relevante, gera um incremento e talvez até uma potencialização da receita que está no offline. Então, é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês. Lembrar que esses trabalhos de e-commerce, eles são feitos de maneira iterativa, então em círculos. A gente não faz um grande crescimento de 6 pontos percentuais tentando atacar o problema todo ao mesmo tempo. A gente divide o problema para ir resolvendo parte a parte. Antônio e Thalita deram excelentes exemplos aqui, como que a parceria com um único cliente, uma única bandeira, o Mercado Livre, no caso da Thalita, já gera resultados gigantescos. Então é saber que pedaço do portfólio, em quais bandeiras, em quais lojas, pequenas correções podem gerar grandes impactos. Então a gente já acompanhou diversas iniciativas de sucesso aqui na LED, foram 35 pelo menos nos últimos 12 meses, que trazem incrementos médios de mais de 13, 20 pontos percentuais em cada KPI que ele tenta. Então, o que eu quero dizer? Em média, trabalhos de disponibilidade crescem 20 pontos percentuais na disponibilidade. E a gente já acompanhou aqui 5 trabalhos desse tipo. São trabalhos de ciclo curto, 3, 4 meses. Então, é possível gerar incrementos significativos nos KPIs fazendo trabalhos focados. Tá? Não precisa ser uma estratégia apenas de longo prazo. O curto prazo existe, traz resultados. E a maior parte desses trabalhos estão baseados em boas rotinas de acompanhamento. Então, 83% dos 35 trabalhos que a gente compilou são trabalhos que indicaram que rotina foi chave para esse sucesso. Então, é ter ali uma ferramenta assertiva, dados corretos, um monitoramento abrangente e reuniões periódicas envolvendo esses stakeholders. Áreas de negócios, cliente, LET, essa triangulação que também foi citada aqui, ela é chave para a maior parte dos resultados bem feitos. E tudo isso, eu digo, é um básico bem feito. Tem muito resultado para ser capturado num trabalho relativamente simples. Antes da gente tentar entrar em ferramentas super sofisticadas, inteligência artificial, cara, tem muito resultado em resolver o básico. E isso nos dá força para fazer o resultado avançado, tá? Então, o trabalho sólido de e-commerce ele tem essa topologia. É escolher um escopo restrito, Pareto,
que limita o número de stakeholders, que me permite fazer um trabalho rápido, que me faz capturar resultados, que realimenta esse ciclo e me permite investir mais para que eu amplie o escopo, amplie o grupo de stakeholders e mantenha os resultados anteriores nos patamares conquistados, tá? Então, essa é a microtopologia aqui: pequeno investimento, trabalho sólido com escopo curto, resultado, metodologia fica perene, rodo novamente aqui com a força anterior. Esse mesmo ciclo vale para os resultados no offline também. Lembrando, eles podem nos colocar num patamar de ganhar 6 pontos percentuais na receita, num médio prazo para longo, tá? Aqui um trabalho de 2 a 3 anos. A gente já viu várias vezes acontecer esse crescimento nesse período, tá? Em curto prazo, a gente vê esse incremento em KPIs, então, em algumas vezes, 90 pontos percentuais de crescimento médio. E para isso, a gente tem aqui um presente para vocês, principalmente as pessoas que estão precisando mostrar para a organização a potência que o digital tem. Então, a gente está lançando aqui um dashboard que permite que qualquer uma das indústrias de alimentos e bebidas e de higiene e beleza possa ter uma noção de qual é a ruptura digital que está acontecendo agora. Então, se você é, por exemplo, uma empresa de bebidas, você vai poder navegar nesse dashboard, clicar no botãozinho bebidas que está aqui, entender a ruptura média em cada uma das categorias aqui dentro e quanto isso provavelmente está representando de perda de vendas para sua empresa. Então, isso dá uma noção muito clara de quanto dinheiro tem em resolver esse problema. Tá? Vocês vão receber o link para esse dashboard. O dashboard está aqui, está funcional. Vocês vão receber aqui no chat, vão receber por e-mail também. E ele vai dar uma noção do tamanho da oportunidade e vocês também podem nos acionar para receber uma análise personalizada. Nós não temos capacidade infinita para criar análises personalizadas, então eu aconselho que vocês ajam rápido, para que vocês possam ganhar prioridade e a gente dá um diagnóstico da sua própria marca. Já dou um spoiler. Nunca encontrei oportunidades aqui menores do que 50 a 100 mil de perdas de vendas por mês. Isso, para mim, costuma ser justificativa muito direta de investir no canal, tá? Então, é esse o presente que eu queria deixar para vocês terem uma noção real do que está acontecendo na categoria, nos principais varejistas. A gente escolheu aqui 2 players, Carrefour e Pão de Açúcar. Colocamos aqui centenas de localidades, então é o que está acontecendo loja a loja nessas categorias. Isso também vai dar argumentos para vocês mostrarem que o problema não está só no digital, ele está no físico também. E ganhar as áreas de negócio física como parceiros, como aliados para essa jornada, tá? Então é isso que eu queria deixar aqui de presente para todos vocês. Espero que tenham gostado do nosso papo. Ainda temos aqui um minutinho, acho que vou só dar uma olhada no chat e ver se tem algo que a gente ainda pode agregar aqui. A Presley deixou uma pergunta, olha, na opinião de vocês, especialistas no digital, quais soluções são primordiais para que as indústrias adotem a fim de crescer e compreender o consumidor omnichannel? Quem quer dar sua colaboração aí? Pergunta quais são as Soluções soluções primordiais para a primordiais. indústria. Isso. Eu acho que é um pouco do que eu falei. Primeiro, se o consumidor está no centro, tem que entender as ocasiões de consumo, né? Então, mais do que uma solução, uma ferramenta, etc., é entender o perfil do consumidor, da sua empresa, da sua marca. Isso é super importante. Entender o seu mix de produto, né? Ele atende quais ocasiões de consumo desse consumidor. Então, tendo muito bem mapeado o que que você vende, para quem você vende e em quais ocasiões ele necessita dos seus produtos, você consegue estabelecer ali uma relação do on com o off, se complementando e conseguindo crescer com certeza do ponto de vista de um consumidor que é multicanal. Acho que é exatamente isso. Linkar com omnicanalidade é o principal pilar disso, né? A gente não pode esquecer que o consumidor está em todos os lugares e se a gente fala de solução voltada à informação, é trabalhar com esses caras aqui, que é o time da Neogrid e o time da LED, que é o mapa da mina. É onde a gente consegue realmente seguir o caminho das pedras para identificar o mínimo de oportunidade que a gente tem, que às vezes passa despercebido. São esses caras que a gente usa com o nosso braço direito para conseguir atingir os resultados que a gente vem construindo. Perfeito, gente. Concordo plenamente.
é olhar para o shopper, entender a missão de compra daquele produto, daquela marca, a ocasião de compra em cada canal. Para mim, a resposta sempre está no shopper. E, modéstia à parte, concordo com o Antônio. Acho que a gente é uma solução muito capaz de ajudar todos vocês também. E teve uma pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. E é isso, gente. Muito obrigado, Thalita. Muito obrigado, Antônio. Contribuições espetaculares aqui. E obrigado a todo mundo que participou, deu suas contribuições, suas perguntas aí no chat. Espero que tenha sido uma live que tenha enriquecido, munido vocês de argumentos, de insights, para a gente crescer e servir cada vez melhor a esses shoppers que estão tentando comprar os nossos produtos no online e muitas vezes não estão conseguindo. Estão comprando o que encontram e não o que querem, tá? Então, muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Obrigado, Obrigada, Thalita. pessoal. Franklin. Valeu, Agradeço. E gente. ó, Tchau, fico à tchau. disposição, se alguém precisar mandar pergunta, pode me procurar no LinkedIn, Thalita Toledo Paro, porque aqui tá Paro, mas tem Toledo também. Então, fico à disposição, se alguém quiser procurar depois. Obrigada pelo convite de novo. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, tchau.